Muito obrigado. Então é isso, né, minha gente? Primeiro, mais uma vez, agora oficialmente, né? Bom dia, né? Quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui. Temos um quórum bom aqui, 40 pessoas no sábado de manhã, não é para qualquer um, não, né? No fim de ano, no meio da correria, né? Então, estou muito satisfeito aqui e agradecido também por vocês tirarem um tempinho, né, de poder acompanhar esse momento de troca, tá? Então, é isso, né? Esse primeiro encontro da gente, ele é referente à nossa primeira aula, nossa aula 1 do nosso componente de cultura digital e educação profissional e tecnológica, né? E primeiro de tudo, para a gente fazer desse ambiente uma comunicação bem horizontal, né, que eu acho que é primordial nesse contexto, eu queria que, se alguém quiser falar, né, como é que está sendo aí essa exploração do ambiente, dos conteúdos, enfim, como tem sido esse primeiro contato, né? Se pontos positivos, pontos negativos, o que chamou a atenção, enfim, né? O que vocês me dizem dessa construção, minha gente? Alguém aí se dispõe a falar? Se não, não tem problema. Eu sei que é sábado de manhã, todo mundo ainda, né, a alma voltando pro corpo, né? Então faz parte. Bom dia. Oi, Érica. Eu vou falar, né, um pouquinho sobre o Moodle. Eu estou achando bem legal, né? Eu já participei de outras ferramentas, né, de outros cursos em ambientes semelhantes, então, para navegar, eu não tive nenhuma dificuldade para encontrar os materiais também, os links, os vídeos, então está tudo muito bem acessível, até para quem talvez desconheça um pouco, né, dessas tecnologias. É bem intuitivo e eu aconselho todo mundo a entrar, a procurar saber um pouco mais. Quando eu posso também eu ajudo os colegas, compartilho alguma coisa no WhatsApp, algum material, algum link, né, para aqueles que estejam com um pouco de dificuldade irem se situando, e é isso, né? A gente pode se ajudar e vai dar tudo certo. Bom dia a todos Ah, e obrigado. coisa boa. Obrigado, Érica. Muito legal. Oi, Márcia. Oi, professor, bom dia, colegas. Na verdade, eu parei aqui para falar um pouquinho, para agradecer essa oportunidade. Assim, é mais uma experiência, tem uma outra experiência em uma pós também, de uma faculdade estadual, pública, que foi muito boa, está sendo muito boa para mim, e essa outra oportunidade está sendo assim, incrível, né? Tudo muito bem organizado. Eu tive um pouquinho de dificuldade, de localizar, né, o AVA, essas coisas, mas depois consegui, né, me reorganizar. Mas assim, está sendo tudo muito bom. A plataforma é incrível, né? Tem muitas ferramentas bacanas. Então, assim, vocês já colocaram muita coisa para que a gente já pudesse ter uma prévia da aula e tudo. E assim, é só isso que eu quero para falar. Estou muito feliz de estar Obrigadíssimo. aqui. Espero que realmente, né, todos gostem, participem, seja interativo. E assim, para mim está sendo muito promissor. Muito obrigada e uma ótima aula para a gente. Márcia, obrigado você, né? São as considerações de você, Érica, obrigado, tá? Realmente, eu costumo dizer que esse primeiro módulo, que a gente sabe que o nosso curso é dividido em módulos, né? Esse primeiro componente do primeiro módulo sobre cultura digital, ele tem tudo a ver, né? Porque a gente está realmente sendo o próprio estudo de caso da disciplina, né? Se a gente para pensar, assim, a gente que está se desbravando aí nas tecnologias, vendo toda essa contextualização, esses materiais, é vídeo assim, é artigo assado, é livro digital, não sei o quê. Então, assim, todas essas plataformas que a gente vê aí mediadas para a gente nesse contexto, acabam aí pavimentando o nosso caminho, né, no nosso curso. Então isso é bem interessante para a gente ver essas múltiplas possibilidades, tá? E é literalmente sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje também, né? Então eu queria que vocês percebessem esse primeiro encontro, na verdade, como uma grande boas-vindas, tá? Porque eu sei que muitas vezes pelo menos é uma percepção muito pessoal minha, não somente enquanto docente, mas enquanto aluno também da EAD, né, no sentido de você perceber que, apesar de você ter essa comunicação por grupos de WhatsApp, meios extraoficiais também, enfim, você ter gente ali do outro lado, é diferente, né, pelo menos para mim, quando a gente oportuniza esse encontro síncrono também, né? Então, eu, pelo menos, pessoalmente, para mim, esse calor humano, mesmo que digital, faz toda a diferença, né? Então, acho importante a gente poder ter esses momentos de partilha também, tá? Claro, né, que a gente oportuniza por uma questão de acessibilidade também para todos, todas, mas é importante que a gente veja, né, isso também. Ver gente é muito bom, né? Eu gosto disso aí também. Então, diante disso, meus amigos, vamos embora, né, para a gente
desenrolar o nosso bate-papo de hoje. Um bate-papo descontraído, que eu quero, na verdade, fazer algumas reflexões aqui em conjunto de vocês, né? Enfim, quero que vocês pensem, eu sei que sábado de manhã talvez não seja muito oportuno falar isso, né? Principalmente na posição de um professor, mas eu queria que a gente pensasse como se fosse uma mesa de bar mesmo, todo mundo aqui numa pizzaria, alguma coisa, que a gente pudesse, né, se interromper mesmo, conversar, tá? Sempre que vocês acharem alguma coisa pertinente, não precisa nem levantar a mão nem nada, né? Só para uma questão de respeitar quando um colega ou uma colega estiver falando também, claro, para a gente não se atropelar nesse sentido, mas fiquem à vontade para contribuir, para trazer qualquer insight aí que vem no meio do caminho, tá? Isso é muito importante para a gente. Então, diante disso, vamos embora, né, para a gente conversar algumas perspectivas sobre isso. Primeiro de tudo, eu queria trazer, né, uma ideia de por que eu estou trazendo essa aula da forma que eu estou trazendo. Porque é muito importante quando a gente pensa num contexto de cultura digital na EPT, né, a gente explorar juntos assim, os desafios e as perspectivas sobre o ensino-aprendizagem na EAD. Ele requer, né, um olhar assim, transdisciplinar, né, que tem que ser conectado muitas vezes às interfaces de uma cultura digital. Né? Então a gente começa falando sobre transdisciplinaridade, que é um conceito fundamental para a construção de um ensino que é verdadeiramente significativo, né, na contemporaneidade, minha gente. Então eu gosto de dizer gosto de dizer assim, né, um dos pilares, inclusive ele está como um material complementar da gente também, que posteriormente eu vou adicionar ao longo das próximas semanas, né, que a gente vai ter acesso. Esse Basarab Nicolescu, né, ele tem uma obra, um manifesto da transdisciplinaridade, que ele nos apresenta uma ideia de que não basta simplesmente a gente agregar ali conhecimentos de diferentes áreas, né, mas na verdade a gente precisa necessariamente de uma integração entre todos esses conteúdos, plataformas e possibilidades que a gente tem na contemporaneidade. Então, a transdisciplinaridade, né, como muitos de nós já sabemos também, busca conectar esses saberes para preparar aí as pessoas para um mundo que é, ao mesmo tempo, interconectado e também multifacetado. Né? E essa abordagem ela é essencial na educação profissional e tecnológica, porque ela permite, né, que a gente forme profissionais aí que são capazes de navegar pelos desafios de uma realidade cada vez mais marcada por uma cultura digital, também pela plataformização da vida, né, que é muito importante nesse sentido, porque a cultura digital ela molda o modo que a gente vive, que a gente trabalha, que a gente aprende, exigindo muitas vezes que a gente repense constantemente as nossas práticas pedagógicas, né, e também metodológicas. Eu costumo dizer assim que a vida nas plataformas, né, sejam elas em redes sociais, em ambientes virtuais de aprendizagem, ou simplesmente como ferramentas colaborativas, é uma característica marcante do mundo contemporâneo, né, que impacta aí, diretamente o ensino na EAD. Né? Então, é um exemplo assim que do auge do meu privilégio eu reconheço esse tipo de coisa, mas eu lembro que nos anos 2000, vou dizer até final dos anos 90, por exemplo, né, para não entregar também muita idade nesse sentido, é o fato de que, por exemplo, eu lembro que quando se ia, né, mais uma vez, no auge do privilégio, né, a um consultório médico ou odontológico, alguma coisa do tipo, eu lembro que a gente vê um monte de revista, né, ou jornal, assim, para passar o tempo, alguma coisa. Hoje em dia eu acho que é uma coisa mais rara do mundo. Né? Hoje em dia você vê uma banca de revista, quem vê uma banca de revista em algum lugar aí pelo nosso Brasilzão, né, vende um monte de coisa, até revista. Né? Então, quando a gente para perceber esse tipo de coisa, a gente consegue, óbvio, com critérios de acessibilidade à parte, né, ver como essa cultura digital ela realmente está em todos os nossos contextos. Tá? Consequentemente, nesse segundo ponto que eu quero trazer também, eu quero destacar, né, a relevância dessa inovação tecnológica no contexto educacional, né, no sentido de contemplar a integração da cultura digital no nosso fazer docente. A gente vive, né, mas na verdade um momento de transição, porque essas nomenclaturas, essas categorizações exacerbadas ajudam a gente a entender, mas ao mesmo tempo podam aí, muitas vezes, né, a forma que a gente recebe esse ambiente. Né? A gente vive um contexto de educação 4.0, né? Então uma abordagem aí que é alinhada às demandas do mundo digital, que está em constante transformação e tal. E, só um adendo, gente, estou vendo aqui que no chat tem gente que está falando que não consegue acessar as disciplinas no AVA. Aí eu vou pedir para quem tem alguma dificuldade, desculpa dar uma cortada no conteúdo por agora, mas quem está com alguma dificuldade ou não está conseguindo desenrolar ou acessar, né, peço que você fale, por gentileza, com o seu tutor. Né? Manda uma mensagem, alguma coisa pelo ambiente, ou então se você já está no grupo de WhatsApp, né,
diga um polo também que vocês estão cadastrados lá, que a gente consegue intermediar isso mais diretamente, tá bom, gente? E aqui, depois a gente abre algum momento de discussão, caso alguém queira falar também, não esteja conseguindo te dar alguma coisa assim, a gente vai conversando, tá? Mas, simbora. Né? Então, voltando aqui à educação 4.0, né, essa abordagem alinhada às demandas do mundo digital, né, é algo que eu gosto muito desses autores, esse Felker e Follmer, né, de 2021, que eles apontam que a educação 4.0 está diretamente conectada ao conceito de personalização do aprendizado. Né? E é uma crítica que, pessoalmente, enquanto pesquisador da educação, eu trago para o meu contexto, é o fato de, não sei se vocês já perceberam isso, né, mas hoje em dia existe eu vou dizer até, é quase uma fetichização, me permitam usar essa palavra, no sentido de falar que alguma coisa é imersiva. Né? Então você se depara com uma aula imersiva, uma experiência gastronômica imersiva, né? Uma imersão não sei o que, tudo é imersivo. Né? Mas espera aí, como é que a gente pode ter, né, a pachorra de dizer que a gente vai preparar uma aula imersiva, na verdade, se a gente, né, sabe que todo mundo aqui é um resultado diferente de saldo do vivido, de processos formativos, de internacionalizações, de experiências, né, que a gente tem de vida, né, e tudo isso forma ali, né, uma formação social da mente, inclusive, como a gente fazendo esse pulo aqui também. Né? Então é muito, eu vou dizer até pedante, né, a gente simplesmente categorizar algo como imersivo e tratar a educação muitas vezes como uma receita de bolo, né? Apesar de a gente ter guias normativas e afins, o que funciona muitas vezes para Ricardo não funciona para Roberta, né? O que funciona para Márcia não funciona para Érica, né? E diretamente nesse contexto de impossibilidades da cultura digital, isso quer dizer, né, muitas vezes, né, o escape, né, para uma personalização do aprendizado, tá? Então, nós, enquanto docentes, a gente tem que saber como lidar com esse tipo de coisa também, o que não quer dizer que é fácil, né, esse tipo de coisa. De todo modo, né, as tecnologias digitais, elas permitem, né, que a gente possa atender aí a diferentes estilos e ritmos de aprendizagem também. Por exemplo, né, enquanto alguns estudantes aprendem melhor visualizando um vídeo, um infográfico, outros preferem um contexto aí de texto, simulações, discussões em grupo, né, e esse nível de personalização ele só é possível graças a essas ferramentas tecnológicas que integram aí os dados, né, nos ajudam aí a criar experiências mais dinâmicas, personalizadas para cada estudante, né, o que é primordial. E no contexto da educação profissional e tecnológica, né, na EPT, a personalização também tem um papel estratégico, pois ela nos ajuda aí a formar profissionais que são mais preparados para os desafios e especificidades de seus campos de atuação que também estão imersos nesse contexto da cultura digital muitas vezes. Né? Então, principalmente em um contexto de autonomia, né, que é muito relevante para esse patamar. Bom, em um contexto de inovações marcantes, que eu acho que é interessante a gente comentar também, né, alguns exemplos práticos que tem aí, né, vou dizer, digital afora, né, que podem ser interessantes para a gente contemplar, ou pelo menos dar uma provocada aqui, minha gente. Aqui são só alguns exemplos, tá, para a gente meio que fazer uma efervescência e entrar em ebulição nas nossas reflexões nesse sentido, porque eu queria trazer alguns exemplos de inovações tecnológicas que têm transformado, né, muitas vezes, o cenário educacional. Entre as mais marcantes aí, temos muitas plataformas de ensino híbrido, né, como o próprio Google Classroom e o Moodle, claro. E essas ferramentas aí também são mais do que simples ambientes para organizar conteúdo. Né? Elas possibilitam aí a integração de metodologias, aplicação de avaliações, gestão colaborativa de aprendizado, né? Enfim, né, quem já trabalhou do lado de cá do Moodle, né, enquanto aluno, enquanto docente, enfim, né, tem isso cada vez mais explícito também. Tá? Então é muito importante a gente considerar, né, essa integração de uma forma macro. Tá? E além disso, a gente tem, por exemplo, aí, gamificação, né, as metodologias ativas, quando a gente utiliza aí as badges, né, como a gente chamou, as pontuações para motivar os estudantes, que a gente cria um ambiente de aprendizado mais envolvente, mais participativo, mas ao mesmo tempo é a mesma discussão da imersão, tá? Mais envolvente e participativo para quem? Então é muito importante a gente levar isso em consideração, né? Especialmente relevante na EAD, né, onde o engajamento pode ser um dos maiores desafios, como a gente bem sabe, né? E eu digo assim, metodologias ativas, né, e o contexto de inovação são termos também, assim como imersão, que se tornaram muito populares, né? Populares a ponto de muitas vezes cegar quem os aplica. Então é importante que a gente tenha uma reflexão crítica para não endeusar
nesse sentido, né, para não tratar as metodologias ativas como se fossem a última fronteira tecnológica, né, como se fosse necessariamente, né, a fórmula mágica que vai resolver todos os problemas da educação, quando na verdade ela troca os nossos problemas por outros, ou então traz mais problemas, né? Então, de todo modo, a gente tem que ter um perfil, né, enquanto cidadão, né, um contexto de cidadania mesmo, de habitar e se ocupar esses espaços, né, para a gente perceber como a gente pode trazer isso, né, para debaixo da nossa asa, né, que é muito importante. Então, eu costumo dizer muitas vezes assim, eu já vi vários exemplos disso, não sei se vocês já se depararam com algum desses contextos, o que é super normal, né, porque a gente tem, por exemplo, né, esses investimentos de big techs, por exemplo, no contexto da educação, e a gente tem a escola pública muitas vezes ficando para trás, o que faz aquele abismo, né, ser cada vez mais abissal, né? Se é que a gente pode falar esse tipo de coisa, né? Essa diferença, tanto em contexto de acessibilidade, quanto acesso, quanto oportunidade, né? Então, isso tudo é algo que a gente pode debater, inclusive ao longo das próximas semanas, tá? Nos nossos próximos encontros síncronos e também nos fóruns que vem por aí. Mas o que eu queria pontuar aqui especificamente, muitas vezes, é o fato de algumas pessoas falarem o seguinte, né, alguns docentes, inclusive experiências que eu tive em relação a isso, né, de falar assim, vou utilizar um jogo na minha sala de aula, porque eu acredito que o jogo está alinhado com a cultura digital, então, maravilha, né, vai trazer a atenção dos meus alunos e tal. Só que existe um detalhe, né, só um instantinho, Ribamar, já abro para você. Só que existe um detalhe, é o fato de que, muitas vezes, o que a gente está chamando de jogo, na verdade, acaba tendo na verdade, uma joia banhada aí do anacronismo, né? Porque a gente pega uma lista de exercícios digitalizada e às vezes chama de jogo. Então, peraí, o que é jogo? Né? E é justamente um dos papos que a gente vai ter mais para frente também. Então, o fato de você pegar uma transparência lá de tempos atrás, né, e transformar num PowerPoint bonitinho, não quer dizer muita coisa, não quer dizer que você está alinhado numa cultura digital necessariamente. Você pode até estar usando a plataforma, mas em sentido geral não mudou muita coisa nesse formato, né? É a mesma coisa, tem uma pesquisadora que eu gosto muito, que é professora da rede do Rio Grande do Sul, né? Não lembro agora a cidade especificamente, mas é a Paula Mastroberti, e a Paula Mastroberti, ela fala uma coisa muito interessante sobre a aplicação de jogos, né? Especificamente na arte e educação. Ela fez algumas experiências com alguns alunos da rede pública nos anos finais do fundamental, e uma coisa interessante eu trouxe jogos para minhas aulas, mas eu percebi que os alunos, eles não comparavam os jogos com o livro didático. Então, assim, eu fui com uma cabeça de perceber que o livro didático era pior ou melhor que o jogo, engajava mais aquela coisa, mas os alunos estão comparando jogos didáticos, na verdade, com jogos que jogam no dia a dia, né? Então, assim, e aí? Como é que a gente vai, né, encarar, bater de frente aí com todos esses estímulos multimilionários que a gente tem nessa indústria audiovisual também, né? Então, são algumas percepções, né, de criticidade que a gente tem que refletir. Oi, Ribamar, pode falar. Bom dia, professor. Bom dia, colegas também. Professor, eu vi lá no material uma coisa bem interessante que você colocou aí também nesse slide, aí eu acabei lembrando. Muitas vezes, quando fala em ensino à distância, a gente tem, é, é, a gente tem uma inclinação a englobar tudo como ensino à distância, mas lá ele traz o ensino híbrido como não sendo o ensino à distância. Lá no material eu li isso e achei bem interessante essa distinção. Aí eu achei pertinente a gente comentar aqui, né, que está dentro da sua fala, para deixar mais claro que o ensino híbrido, eu também não sei se eu entendi muito bem quando eu li, mas que o ensino híbrido são mais as plataformas que são utilizadas dentro do ensino à distância, né? Não o conceito real de ensino híbrido não é realmente assim, muito transparente para o público que utiliza, sabe? Eu acho que o nosso meio ele tem ainda muito que aprender, né? Muito que distinguir, né, esses tipos de ensino. É, quando o senhor colocou aí ensino híbrido, né, ao exemplo, Google Classroom e Moodle, que são plataformas, né, são plataformas que a gente pode colocar lá, no caso, pode
a gente pode colocar aulas, a gente pode colocar atividades, a gente pode colocar várias, é, é, enfim, várias atividades lá para que os alunos eles possam desenvolver e tudo mais. O ensino à distância, ele é uma coisa mais geral, né? E é uma coisa mais fundamentada na distância realmente, né? Na acessibilidade, né? Então, não sei se o senhor pode falar mais alguma coisa em cima disso. O seu obrigado, Rivamar. O seu apontamento ele é cirúrgico, inclusive, tá? E muito oportuno. Né? Obrigado por essa reflexão também, né, para compartilhar aos colegas. Inclusive, esse é o mote principal, né, dessa nossa aula 1, né? Fazer essa diferenciação também, que é muito importante, né, principalmente. Agora, tem algumas questões, inclusive, eu acho isso muito saudável para o nosso campo também, que acaba sendo aí, né, uma espécie de ovo ou galinha, muitas vezes, né, de o que é isso, o que é aquilo. Então, muitas vertentes aí, né, e pilares aí da reflexão teórica pensam de uma forma, outro de outra, mas sim, eu penso muito parecido com o que você está me trazendo, né, no sentido de um ensino híbrido ele não ser EAD, claro, mas sim apenas uma modalidade de ensino que combina, né. Então, o ensino híbrido ele está muito mais assim na combinação de atividades presenciais e online, né, com essa flexibilidade, com essas interações, redução de custos e tal, né, mas, no geral, o ensino à distância tem esse viés de 100% online, né, então, por isso que a gente traz aí o ensino híbrido vindo desse blended learning, né, tem aqueles termos mais anglófonos aí, englobando o que a gente pensa, mas sim, por isso que essa pauta de plataformas do ensino híbrido está muito contextualizada nesse sentido de cultura digital para um viés de plataformização da vida mesmo, né? Então, seria como se fosse apenas uma engrenagem, né? Uma engrenagem. Então, é mais ou menos nesse contexto, tá? É importante destacar isso mesmo, assim como o Monique comentou aí no chat, né, minha gente? A diferença entre educação e ensino à distância, né? Então, esse material é muito rico para a gente trazer essas reflexões, inclusive para desaguar ali no fórum de atividade, que é maravilhoso nesse sentido, tá? Obrigado, gente, pela contribuição, tá? Dando uma continuidadezinha, um outro exemplo aqui importante dessa ideia de inovações marcantes aqui que eu estou trazendo, né? Marcante no sentido de expressivos, tá, gente? É o exemplo de tecnologias potencialmente imersivas, né? Para a gente não afirmar goela abaixo que uma coisa é imersiva e outra não, né? Como é a realidade aumentada e a realidade virtual, né? Que a gente tem hoje em dia também. Vi que alguns colegas aí comentaram, né, sobre a possibilidade de inteligência artificial na educação, né? Seria um sonho, né? Inclusive, assim, a gente tem uma disciplina em relação a isso para a gente fomentar mais essas discussões. Vamos ver se mais para frente a gente consegue trazer algumas ideias expressivas em relação a isso, né? Mas por exemplo, ferramentas como o Google Expedition, né, que eles permitem, por exemplo, levar os estudantes para dentro de simulações, experiências práticas, né, que muitas vezes seriam inviáveis no mundo físico, né? Imagine, por exemplo, um estudante que está explorando aí uma usina hidrelétrica virtualmente, né, entendendo etapas ali do processo produtivo, sem sair da sala de aula, né? Algo muito interessante quando a gente vê isso acontecendo, né? Essas inovações, elas não apenas ampliam aí as possibilidades pedagógicas, mas também colocam o estudante no centro do processo de aprendizado, porém, né, nem tudo são flores, como a gente acabou de conversar, algo que não é oportunizado para muitas pessoas, para muitas redes, para muitos contextos. Então, mais uma vez, fomenta esse abismo educacional que a gente tem entre redes, né? Mas com isso, só algumas fagulhas aí, algumas sementinhas, para que a gente possa refletir sobre como incorporar essas tecnologias na nossa prática, como elas podem potencializar aí a aprendizagem, né? Especialmente no contexto da cultura digital e da EAD também, né? Então, queria agora abrir, minha gente, para a gente fazer uma espécie de discussão ativa aqui nesse sentido, né? Que a gente falou de possibilidades, do que pode ser bom, do que pode ser bom, do que pode ajudar, blá, blá, mas é algo muito oportuno para a gente também pensar, né, refletir e criticar negativamente ou positivamente todos esses contextos, tá? Então, abrindo essa discussão para todos nós, né, eu trouxe aqui duas perguntinhas para a gente fomentar essa estrutura, né? Quais são as principais barreiras que a gente percebe na adoção dessas tecnologias em sala de aula, né? O que impede que a cultura digital seja, por exemplo, integrada nesse sentido? Sabe, uma coisa interessante, só antes de passar a palavra, principalmente no caso de videogame, né, os jogos digitais aí nesse contexto da educação, e a gente sabe que um aparelho de videogame é uma coisa cara, né, não é acessível, por exemplo, a muitas pessoas. Mas aí a gente já via
essas transmissões aí ao vivo, né, de gente que está jogando o jogo, as live streamings, né, então essas plataformas aí de transmissão de jogos. Então você tem até mesmo, em questão de acessibilidade do seu celular ou de algum dispositivo móvel, né, a terceirização daquela experiência, né, você experimenta aquela realidade ficcional narrativa, né, através da ótica do outro, né, o que já é enviesado, né, então assim, é estranho a gente perceber isso, mas é uma forma de mitigar, né, de estreitar esses laços numa cultura digital também. Mas eu queria passar a palavra para vocês, minha gente, para a gente fazer essa construção em conjunto. Né? Quais são aí as principais barreiras que a gente percebe na adoção dessas tecnologias? Né? Primeiro Rivamar, depois Cícera, por favor. Bem, assim, em sala de aula, eu acho que é bem complicado hoje, na nossa realidade, o uso de tecnologias na sala de aula. Bem, eu moro em Patos, na Paraíba, então aqui, como é bem interior, né, as escolas, vou falar de uma forma geral, as escolas e principalmente os professores não têm uma estrutura, não têm uma estrutura de capacitação, né, para que seja adotada essas tecnologias efetivas em sala de aula. Quando a gente entrega um computador a um aluno, quando a gente libera, por exemplo, um celular para fazer uma atividade, é muito difícil de a gente controlar os acessos desse aluno. Por quê? Porque se ele pegar o celular dele, vai chegar uma mensagem no WhatsApp, vai chegar uma mensagem no Instagram, ele vai sair daquilo ali para olhar, então vai entrar naquela ansiedade e tudo mais. Isso aí é uma barreira que às vezes impede a gente de trabalhar as tecnologias na sala de aula. Eu sei que existem outros meios, mas assim, falando da nossa realidade, é é muito difícil de implementar, né? É, de implementar, pelo menos aqui na minha região. A gente já tentou, eu já dei a proposta, por exemplo, de fazer a sala tecnológica, por exemplo, quando um professor tivesse um planejamento, né, de qualquer área, né, colocar um equipamento tal, tal, tal. Aí eu ia para aquela sala e ele daria uma aula naquela sala que era específica. Aí, por exemplo, não iria usar celular do aluno, não iria usar. Aí poderia usar, um videogame, né? Por exemplo, aula deixa eu ver, ciências ou geografia. Por exemplo, colocaria para jogar o Minecraft, essas coisas, porque lá dentro dá para trabalhar bem, né? Até de física, né? Porque lá tem aquelas tem as substâncias, né, que eles podem exemplificar, mas assim é muito difícil. Ainda precisa assim de muita capacitação. É por isso que a gente está aqui, eu acho, né, também. Precisa de muita capacitação, precisa de muito preparo, né, para que não saia do controle, né, para que o professor ele tenha uma aula efetiva, né, de realmente de aprendizagem com o uso das tecnologias, né, daquela que for escolhida, e para que também não se torne tão banalizado. Tipo, sem o professor que não tem preparo vai utilizar por utilizar, né, de qualquer forma. Então, não vai ter um aprendizado efetivo ali, né, não vai ter uma aprendizagem efetiva. E acaba sendo anacrônico, né, também, por conta disso. Justamente. Perfeito. Então, assim, eu acho que essa é uma das maiores barreiras, né? O controle e o preparo do professor e também o preparo assim, para recepção e trabalho dentro de alguma plataforma dos alunos, né? Eu acho que essa é uma barreira que para mim assim é bem É expressivo, amigo. justamente. Obrigado por compartilhar, Rivamar. Inclusive, só um adendo, né? É impossível. Eu queria que a gente saísse desse estigma, mas é algo que ficou muito marcado para a gente, né? O fato da gente, durante a pandemia, a gente teve o ensino remoto emergencial, um outro contexto à parte, né? E ao mesmo tempo, o que pediu de muitas redes uma reconfiguração digital. Então, a forma de lidar com esse tipo de coisa. Oi, desculpa.
lembrei de uma outra coisa que eu ia falar, acabei de falar, porque em cima dessas dificuldades, hoje, né, também, por exemplo, vou dar o exemplo lá de São Paulo, que já existe a lei de proibir os alunos de Exatamente. levarem celular para a sala de aula. Então, por que isso acontece? Por falta, pelo despreparo, né? Porque como a pandemia ela veio de repente, então todo mundo teve que usar o ensino híbrido de repente, né? Então foi em cima do despreparo, né, que hoje a gente está colhendo aquilo que foi plantado, né? Que veio repentinamente. Então, aqui também, na nossa região, se estuda isso. Tem escolas que retêm os celulares na porta da escola, tem uns gabinetes que vão colocando e cadastrando lá os aparelhos, os alunos não podem usar. Aí, eu acho que também já em cima dessas dificuldades é que isso acontece. O que acaba sendo muito uma volatilidade, né, absurda das nossas redes também nesse sentido, porque numa reconfiguração digital você abre as margens para poder abraçar a tecnologia de toda forma, né, da forma do possível, claro, com formações, tentativas e afins, mas ao mesmo tempo você tem uma lei, essa lei inclusive, né, pelo menos na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aí de muitos estados, foi algo que está tramitando desde 2015, né, então assim, passou por meio de uma pandemia e agora, né, foi aprovado aí lá, nesse contexto, está aí sendo aplicado em algumas ideias, né? Então é muito difícil, né? O Senado Federal está aprovando aí, como o Haroldo comentou no chat, né, também. Então, muitas vezes é como se fosse um para frente, dois para trás, 5 para trás, 2 para frente. A gente fica meio que sambando ali sem saber, né, como proceder nessa situação. Tá? É realmente muito delicado. Mas obrigado por levantar esses pontos, é interessante para fazer a gente pensar, né? Na verdade, eu costumo dizer que não ter respostas também é parte do aprendizado, né? Então a gente trazer mais perguntas faz parte, né, dessa maturação também. Oi, Cícero, fala aí, por favor. Bom dia, professor, bom dia, colegas. O colega Rivamar já traz aí algumas pontuações que foi agraciado, né? Então, nessa dinâmica de que nós fomos lançados a essa realidade do uso das tecnologias, justamente ali no período da pandemia, sem uma preparação, sem uma formação, sem um direcionamento. De colegas professores que em muitos momentos tinham ali uma grande aversão ao uso de tecnologias em sala de aula, que precisaram entrar numa queda, numa luta de braço terrível, né, mas que para manter aqueles que, sendo de rede particular, rede privada, para manter o seu emprego, tiveram que aderir a essa dinâmica. Na rede pública, nem se fala dos grandes desafios já pontuados aí, da acessibilidade, porque ainda hoje nós temos essa dificuldade de uma internet de qualidade para utilizar os meios tecnológicos. Vem esse desafio de que, recentemente, o Senado aprova uma proibição que eles pontuam parcialmente do uso de celular em sala de aula, mas, claro, tudo isso devido a uma situação de não educação, porque, como já disse, em 2000, pela pandemia, nós tivemos que trabalhar quando os alunos retornaram para a sala de aula, quando retornamos, na verdade, para a sala de aula, para o ensino presencial, continuamos ainda utilizando as plataformas, né? Só que, né, nessa falta de educação, de direcionamento, da utilização consciente, gerou essa dificuldade aí dos alunos, do professor, muitas vezes uma briga entre aluno e professor do guarda o celular, preste atenção, né? Então, que gerou toda essa discussão, começando em alguns estados,
em Pernambuco desde 2015, que nós temos uma lei estadual que permite o uso de celular somente para atividades pedagógicas. Então, nesse sentido, as dificuldades ou as barreiras que encontramos na utilização dessas tecnologias vai principalmente diante dessa realidade da não formação, da não conscientização realmente da utilização correta e consciente das tecnologias. Muito rico o seu relato também para contribuir e fazer par ao que Rivamar levantou, especialmente porque a gente ainda vive, né, tempos aí muito incertos, né, então com essas novas dinâmicas ainda afetando aí a trama social e naturalmente todos os atores, né, que são envolvidos aí nesse contexto. A gente tem aí, né, nessas ideias, tanto na rede pública quanto privada, novos vínculos, criações de canais de comunicação, muitas reestruturações aí de forma de acompanhamento do desempenho escolar, né, e o diálogo aí permanente entre os educadores, né, responsáveis, que figuram aí como aspectos muito determinantes para essa nova percepção, né? Mas aí a força e a presença das tecnologias digitais, ela vem se dissipando à medida que as práticas pedagógicas tradicionais e já aí tão questionadas ficam tomando novos fôlegos aí com a regularidade das atividades letivas presenciais, né? Então é algo que a gente fica meio que no tiroteio realmente, né? Assim, e agora, né? O que a gente pode, como que a gente se porta? E aí tem que manter o emprego e a carga horária está aí descendo goela abaixo, né? A gente está cansado e é difícil, né? E é difícil principalmente quando a gente briga contra Deus e mundo, né? Nesse sentido. Mas obrigado pela contribuição, Silvio, muito rica também. Oi, Monique, pode falar. Monique? Ouvindo? Oh, agora sim, perfeito. Bom dia. Yeah. Acredito que as barreiras aqui, né, que vão ser compartilhadas, elas vão ser basicamente as mesmas, né? A gente vive uma realidade que é compartilhada. Eu trabalho em uma escola do interior da Bahia. Na verdade, eu trabalho em 2 escolas, né? Que têm realidades diferentes. Mas acredito que a maior barreira, realmente, como eu estou vendo aqui, lendo algumas pessoas colocando no chat, é a falta de infraestrutura. A gente não consegue fazer um bom trabalho, porque não tem infraestrutura. Por exemplo, eu dou aula de informática em 2 escolas. Em uma das escolas, a gente tem Chromebook suficiente para toda a turma. Então, eu consigo trabalhar de forma melhor, né? Ensinar de forma mais adequada. Mas em outra escola, eu não tenho, só tenho 10. Para uma turma de 40 alunos, é complicado você conseguir realizar um bom trabalho. Aí você, às vezes, tenta passar um trabalho para esse aluno fazer em casa. A maioria dos alunos mora na zona rural. A gente sabe que acesso à internet em algumas determinadas áreas da zona rural é complicado. Então, eu acredito que hoje, para quem trabalha em escola pública, principalmente do interior de algumas cidades, a maior barreira de todas realmente é a infraestrutura, a falta de rede, nessas questões realmente que atrapalham um pouco essa questão da acessibilidade realmente desses alunos a essas tecnologias, né? Aí vem agora o governo e tentar aprovar essa lei de proibição, que para mim é ótimo, é maravilhoso, né? Porque aí a gente entra em uma outra questão, que é o uso das inteligências artificiais, que eu não sei se está dentro da discussão aí, mas eu acho que é algo que é necessário ser falado, porque a inteligência artificial, ela já é inteligente, mas eu não sei se ela deixa nossos alunos inteligentes, não. Porque engessa o aluno, ele fica ali, não consegue produzir um texto de forma individual, então o acesso às tecnologias digitais, ele é maravilhoso, mas se não ter cuidado, você atrapalha demais a vida do professor. Não vou me prolongar muito, não, que eu estou vendo que tem muita gente aí com a mãozinha levantada. Vou dar a vez ao próximo aí, e obrigada. Obrigado, Monique. Não, muito obrigado mesmo. Sua pauta é muito válida, principalmente que você está no meio de 2 mundos aí completamente diferentes nesse sentido e sente esse abismo profissionalmente, né, nessa ideia. Sim, a inteligência artificial ela é uma barreira, não deixa de ser, né? E vai muito nesse contexto da forma que é usada, vai muito nesse contexto que a gente conversou, da gente não tratar as tecnologias digitais, as metodologias ativas como a última fronteira tecnológica e que vai resolver o problema da educação, né? Vai literalmente trocar os nossos atuais por outros, ou até gerar mais, né? A gente não pode esquecer que isso é uma plataforma, é uma ferramenta,
né? Eu Então, queria falar depois dela, professor, porque eu sou especialista nessa área. opa, vamos lá chegar, vamos já chegar em você. Tá, só, deixa eu falar só. Ah, fica à vontade então, Douglas, já que você está pegando o gancho nesse assunto também. Bom, o que eu vejo hoje, eu sou especialista em inteligência artificial, eu venho não do meio acadêmico, eu venho do meio computacional. Minha primeira formação ali foi análise de sistemas, a minha segunda formação, agora eu sou graduando em biologia, e estou indo para uma terceira que é estatística. Então, eu dou aula de matemática, dou aula de biologia, faço gamificação com os alunos, ensino eles a usar os chats GPTs, porque a educação ela tem que ser construtiva, isso que está chegando é para ficar, por quê? Porque ele é um agregador, ele não é algo que vai ser utilizado para o mal, é inerente porque as pessoas que têm que ensinar, a gente como docente, a gente como professor, tem que ensinar esses alunos logo, os pequenos, a um meio construtivo. Por quê? Porque essa temática, ela veio não para nos bloquear, ela veio para nos ajudar. Eu sou um professor que eu agrego com data show, com quizzes, com forms, mando forms para os pais, para saber como é que está essa gamificação, como é que está essa interação dessa galera. Vejo essa lei de tirar os celulares como uma coisa muito ruim, como uma coisa muito maléfica, como um coronelismo, porque a gente tem que ensinar, e tudo é muito novo, o celular não é novo só para eles, é para a gente também, porque ele veio como uma ferramenta para ajudar, e muitas vezes ele ajuda, mas cabe ao quê? Cabe a nós ensinar esses alunos, cabe aos pais ensinar esses alunos, porém, os pais também não sabem. Então, a gente tem que ter essa comunicação ativa junto com os pais para começar a fazer essa gestão e controle. Porque não é se tirando alguma coisa de uma criança que você vai fazer ela ficar melhor. Eu acho que a gente passou por isso, inerente com outras coisas, e a gente sentiu essa falta, sentiu essa carência. Eu, pro meu lado do videogame, que toda vez era uma moeda de troca. Ah, lava a vasilha e depois você vai pro videogame. Hoje eu não gosto de lavar vasilha. Por quê? Isso fica encrostado na gente. Então a gente não pode ter essa política de um rompimento para essas crianças. Eu falo muito nesse meio criança, mas isso também envolve o nosso meio docente, porque hoje um docente usar um chat GPT para ele criar artigo, para ele fazer isso, fazer aquilo, cara, tem duas vertentes aí. Um cara consegue pesquisar o artigo, rever, estudar esse artigo, joga no GPT para ele reformular a forma ali de escrever, a didática, a dialética dele, fica um artigo muito mais robusto, muito mais coeso, ele consegue colocar uma temática muito boa, inerente ao artigo que ele vai representar. Então, assim, tudo isso são ferramentas benéficas, mas é claro, tem maléficas. Eu vou falar agora o modelo que eu faço com os modelos de inteligência artificial. Eu monto meus planos de trabalho, esses planos eu jogo na inteligência, eu faço minhas gamificações, pego as pontuações, pego o que é ponderado desses alunos e dos pais e vou jogando lá. Nesse modelo, esse modelo vai gerando para falar se minha aula está sendo assertiva, se eles estão conseguindo aprender, se ela está sendo mais inerente e impactante. O porquê? Esse mundo de multimídia, ele veio para ficar, a gente tem que aderir, e ele não é maléfico para a gente. Eu acho que isso que tem que ser representado no nosso meio docente, no nosso meio de professores, é que a gente consegue construir coisas boas com isso. É isso que eu quero pautar com vocês, hein, pessoal? Me desculpa aí eu me prolongar. Maravilhosa a sua fala, Douglas. Obrigado. Realmente é isso, né, minha gente? É uma ferramenta que a gente pode tensionar aí, né, para um ensino crítico, reflexivo, né? Todas as construções, né, são pertinentes. Zé Augusto, pode falar. Opa, vou entrar aqui, tomara a minha vez aí, né? Se apressaram demais. Muito bem, aqui, professor Zé Augusto aqui falando, né? São Luís Maranhão, e já foi tocado vários aspectos. Eu queria falar um pouco da lei, que o pessoal estão colocando a lei como um terror, entendeu? Como algo totalmente maléfico, mas a lei, ela é estudada, ela é avaliada constantemente, pode ser modificada, né?
E ela está sendo avaliada, justamente ela está sendo avaliada. E na lei é colocado, se o celular for utilizado como uso didático, pedagógico, ele está livre. Está bem claro isso na lei, entendeu? O celular em sala de aula com uso didático, pedagógico. Porque algumas escolas estavam horríveis isso aí, entendeu? Na rede particular, então, os alunos usavam o celular totalmente para desrespeitar o professor, desrespeitar o colega, entendeu? Vários casos de bullying, de racismo, de xenofobia, tirava foto do cabelo da colega, do colega, e postava em blog falso, etc. Então, estava sendo utilizado de forma criminosa, né? E aí você fala assim, mas temos que educar. Nós temos um problema de educação geral no Brasil. Olha nossos indicadores, como é que está nossa educação, entendeu? Aí você fala de educação, é lógico que tem que educar, é lógico que é um problema de educação, que é um problema geral de educação que nós temos e tem que continuar. Mas, nesse momento, precisa uma ação mais eficaz para controlar, para poder você conseguir trabalhar ao longo do tempo, né? E aí você deixar livre, etc., aí sim fazer educação, entendeu? Então, um aspecto que eu levanto, conforme a pergunta que você fez, sobre a problemática da tecnologia em sala de aula, que a gente viveu muito isso aí da pandemia, né? A questão da desigualdade social. É bem claro isso aí. Existe no Brasil a desigualdade socioeconômica, né? E quando chegou na pandemia, mostrou claramente a desigualdade digital, a desigualdade tecnológica, entendeu? Então, por exemplo, como professor de escola pública também, você vê claramente diversos alunos que não tinham celular. Ou às vezes tinham um celular na sala de aula, mas era da mãe, era do pai, que emprestava para falar com ele no momento que precisasse, entendeu? Não era dele. E na pandemia todo mundo precisou de um celular, tanto que trabalhar como quem estudava também, entendeu? Então mostrou, se um abismo, mostrou uma desigualdade digital e também a falta de analfabetismo, mostrou um analfabetismo também digital, entendeu? Que aí volta a questão, faltou uma educação, porque a tecnologia chegou, ela está aí, a tecnologia ela não tem esse negócio de bem e mal, que as pessoas gostam muito dessa dicotomia, né, de bem e mal. A tecnologia vem e vai da pessoa, né, do instinto da pessoa. A pessoa, você tem uma ferramenta, uma faca, é uma ferramenta, mas é do instinto da pessoa que utiliza a ferramenta com algo maléfico ou com algo benéfico. Então, tem que tirar essa essa dicotomia muito utilizada hoje ainda muito forte na sociedade, essa ideia de bem e mal. Você tem que analisar de forma social, de forma mesmo produtiva que se traz para a sociedade. Isso tem que ser analisado, entendeu? Da forma produtiva, de fato, o que se pode ser benéfico ou não, até onde pode ser benéfico, e o que não pode ser benéfico tem que ser combatido, tem que ser realmente criar leis que garantam a segurança do que possa ser benéfico, que possa se atuar, entendeu? Então, para não alongar muito, não ficar repetindo. Então, o que nós temos no Brasil hoje é a questão da desigualdade social, e ela também vai para a desigualdade digital, entendeu? Então, você coloca a internet e todo mundo consegue uma boa internet, às vezes tem um aparelho não tem uma boa internet, entendeu? Ou às vezes ou não tem um bom aparelho, entendeu? Então, você tem toda uma problemática no Brasil que dificulta, né, o acesso à tecnologia, embora aconteça inovação, então colocar esse nome sociedade da informação, nem todo mundo tem acesso à informação. A maioria tem acesso a fake news, a mentiras que estão aí, que isso aí propaga a torta direito. Todo mundo tem acesso, então a tecnologia está para todos, mas todo mundo tem acesso à tecnologia. E tem esse problema que nós vivemos no Brasil, da questão da desigualdade social, que também chega agora na desigualdade digital. Era isso aí. Obrigado a todos. Obrigado, professor José Augusto. Isso é muito importante também, sua fala do chão de sala de aula, ela é riquíssima e uma vida, né, que a gente para ter essa ciência. Inclusive, você falou da sociedade da informação, é interessante mesmo a gente complementar com isso, porque a sociedade da informação não é como se a gente não tivesse a parte de fake news, né, de desinformação e afins, ela faz parte desse contexto também, mas falta muitas vezes outras possibilidades, como o letramento estatístico, para a gente compreender que um gráfico não faz o menor sentido, ou um letramento digital, para a gente saber,
que não é para clicar e afins, né? Então, foi alguém no chat agora que falou, né, que não lembro o que foi, que os alunos passavam a madrugada jogando jogos aí, mas não sabiam fazer uma pesquisa no Google, né? Então, assim, não é só a tecnologia pela tecnologia, ela de fato só uma ferramenta, né? Então, é muito importante a gente trazer isso pautado e ter essa criticidade realmente para a gente analisar esses documentos, que é o que vão pautar, né, esses documentos e formalizações de legislação que vão pautar aí o nosso fazer docente, né? Muito obrigado, professor. Muito bom. Jocelyn ou Antônio Alves, né? Jocelyn. Jocelyn. Oi, Jocelyn, por favor. Bom dia, primeiramente, todos, colegas aí. Bom, eu atualmente estou atuando, eu sou professor, sou formado em Sociologia, né, em licenciatura, e atualmente eu estou atuando como instrutor de ensino numa instituição privada, né, que trabalha com aprendizagem profissional. E, bom, diferentemente da experiência de sala de aula, né, que onde você vê ali que a maior dificuldade com relação à adoção das tecnologias está relacionado a uma preparação dos professores, a uma formação e também a orientação do aluno para o uso ético da internet, né? Então, assim, dentro da aprendizagem profissional, né, a gente segue dentro da sala de aula a chamada taxonomia de Bloom, aplica a taxonomia de Bloom no percurso formativo ali. Então, a gente tem todas as etapas, uma delas é sempre, todas as aulas nós temos uma atividade mão na massa, que é uma atividade prática, onde eles vão aplicar ali, né, na prática, aquilo que foi aprendido durante a instrução. E eu mesmo utilizo muito de ferramentas tecnológicas, né, tanto na parte da gamificação, Kahoot, né, quiz, formulários, né, faço formulários de avaliação, tanto da aula, quanto da aprendizagem, quanto da avaliação das competências que são trabalhadas em sala de aula, né, então eu vejo que a tecnologia, ela é muito importante, né, mas assim, eu também percebo, como o colega anterior falou, né, ali eu concordo com muitos pontos que os colegas colocaram ali, né, acho que existem diferentes realidades no nosso país, né, que expressam, né, todas essas questões. Então, concordo que a gente tem que estimular o aluno a utilizar, mas aprender de maneira consciente e de modo assertivo, né, para que ele consiga aplicar. Eu mesmo, na sala de aula, eu permito o uso do chat GPT, então eu ensino para os meus alunos a fazerem os prompts, que são os comandos, né, os prompts de comando de maneira assertiva, para que eles não tenham uma resposta genérica, ou para que eles não tenham uma resposta que seja, muitas vezes, com informações falsas, né. Então, outra questão também, né, que eu trabalho em sala de aula, eles ao utilizarem a inteligência artificial como uma forma também de estimular a criatividade, porque muitas vezes eles estão no bloqueio criativo, não conseguem pensar soluções, não conseguem pensar coisas, e a inteligência artificial consegue de alguma forma ali sugerir muitas ideias, né, então assim, às vezes a gente faz isso em sala de aula, fala, ó, escolhe ali uma das sugestões, acompanho ali, né, tipo, cada turma, para cada grupo, nas atividades em grupo, para ver se eles estão fazendo as discussões, como que está sendo feito o uso da internet durante as atividades, né, então, trabalho a questão da ética no uso da internet, e eu acho que existem muitos recursos legais para que a gente possa estar, digamos assim, otimizando, melhorando, não somente a nossa performance didática, como também a interatividade com o aluno. Então, eu gosto muito de utilizar slide no Canva, né, e aí eu abro interação com eles, porque muitas vezes eles... Desculpa. Muitas vezes eles têm vergonha de falar, de participar, então, assim, às vezes eles conseguem ali responder melhor por uma interação, onde a resposta vai saindo já na tela, né? Apesar de estar trabalhando aí numa instituição privada, eu ainda vejo muitas limitações, porque nós mesmos somos instrutores, nós não temos formações nisso, então a gente fica numa troca, num diálogo, onde a gente vai pensando ali o que a gente está trazendo de inovador, sugerindo para o outro, sugere para o outro Kahoot, às vezes um faz um Kahoot e compartilha com a galera, para que os outros possam estar utilizando em sala de aula, às vezes a gente faz eu esqueci o nome da página, que é o WordPress, é um que você consegue fazer joguinhos também, e a gente compartilha com a galera, às vezes também a gente se reúne para fazer, pensar atividades e fazer games, né, tipo, a gente já fez jogo de tabuleiro online, no Excel, a gente já fez um jogo de tabuleiro no Excel, né,
Então, a gente precisa realmente aprender a lidar com a tecnologia para que a gente possa oferecer, né, digamos, o melhor dela para esses alunos. E outra coisa é o acompanhamento, né, ali em sala de aula. Obviamente que o professor, ele não vai ter controle, né, total do que ocorre, né. Então, eu mesmo, no dia desse, estava dando aula e uma aluna estava me gravando, né, e depois eu percebi que aquilo ali foi de forma maliciosa, entendeu? Ali entre os alunos. Mas ali, né, digamos, ao mesmo tempo, eu quero que eles aprendam isso como uma forma de que eles possam utilizar no dia a dia, né, aprender a editar vídeo. Então, a gente usa CapCut, quando eu peço para eles fazerem o vídeo, ajuda eles a editarem, né, ajudo eles a trabalhar com as redes sociais também, para que eles consigam pensar, e utilizo também as inteligências artificiais para que eles possam estar, digamos assim, usufruindo da melhor maneira, né. Então, assim, a inteligência artificial, de certo modo, ela também contribui muito para a aprendizagem, porque muitas vezes, dependendo da falta de conhecimento sobre determinada situação, a inteligência artificial traz o passo a passo, ela consegue expor o passo a passo ali para que o aluno consiga realizar, né, alguma atividade pedida, seja de edição, seja... Esses dias atrás nós tivemos uma aula de Excel, né? Então, nós utilizamos muito a inteligência, deixei eles utilizarem a inteligência artificial para que ali a inteligência artificial conseguia sugerir, digamos, comando nos teclados, atalhos, para que eles pudessem estar, digamos, dinamizando. Obviamente que a gente estava trabalhando isso, mas nem sempre a gente consegue expor tudo, e nesse momento ali, uma outra dúvida específica, a inteligência artificial é bem importante, né? O que a gente não pode fazer é deixar que o aluno torne isso uma prática que substitua, né, o interesse, a aprendizagem, tá? Tenho que fazer uma atividade, ao invés de eu pensar, refletir sobre, né, tudo isso, eu só jogo na inteligência artificial para obter uma resposta, um resultado, copio e colo e entrego de qualquer jeito. Então, assim, eu percebo quando é inteligência artificial e cobro muito isso deles. Então, eu falo assim, ó, pelo menos saibam usar de maneira assertiva e tenham consciência nesse uso, né? Então, assim, existem muitos recursos que a gente pode estar utilizando hoje. A internet, as tecnologias, elas são, assim, elas nos possibilitam um leque de possibilidades, muitas possibilidades para se utilizar. E eu vejo que a maior barreira é a falta de formação, tanto dos professores, para que as instituições consigam fornecer ali uma formação adequada, tanto em gamificação, quanto no uso de inteligência artificial. A gente fala muito disso, mas em contrapartida eu não vejo nada por parte das instituições que fomente aí, né, ou estimule os professores, os instrutores a estarem se aperfeiçoando com o tema, né? Então, é basicamente isso. Principalmente em contexto de formação, né, você também não vê, é muito uma questão independente, você com aquela carga horária absurda ali, tendo que dar conta de 1001 coisas, né, realmente fica muito complicado, principalmente quando você está em duas escolas, por exemplo, uma colega que falou agora há pouco na Bahia, né, que esqueci o nome, Monique, né, que Monique falou sobre estar em dois universos diferentes, né, de acessibilidade a 20, né, e eu imagino que, assim, eu numa situação dessa, não é o meu caso, mas me sentiria muito mal nesse sentido no fazer docente, né, porque você está oportunizando coisas que outras pessoas não vão ter, e você fica numa dualidade realmente de como lidar com isso, né, preparando duas pessoas para o mundo que é conectado, tem essa questão, mas ao mesmo tempo você está diante de uma barreira muito expressiva, né? Então isso é muito delicado, né, e precisa ser discutido cada vez mais, né? Então obrigado pela tua consideração. Minha gente, como a gente está chegando já no finalmente, eu queria só, né, permitir Daisy falar também, que ela está com a mão levantada faz muito tempinho aqui na listinha, tá? E a gente finaliza com um apontamento de Daisy, mas logo em seguida eu peço que vocês, caso a gente queira dar essa contribuição, conversar um pouquinho, que desaguem todas essas mágoas, todos esses contextos, todas essas reflexões ali no nosso fórum, que já eu vou para lá também, né, para a gente ficar aí, ter essa discussão bem latente, né, que eu acho que é muito importante a gente ter esse ambiente de troca de partilha. Vai, Daisy. Oi, professor, eu sou de São Paulo, então aí eu tenho como falar aqui um pouco sobre essa pragmática que o Estado fez, vamos falar, essa exclusão da tecnologia, ao mesmo tempo impõe a tecnologia, né? Então, assim, eu dou aula para anos iniciais esse ano, mas eu já dei aula também para os maiores, e a imposição deles com a formação inadequada, porque eles não querem nem saber, eles querem estatística, eles querem números,
é usar as plataformas que eles inventaram lá, quer dizer, existe, né, as plataformas são maravilhosas, não tem nem o que falar, é muito bom, mas se o professor não tem essa formação inicial, não tem como ele dar essa aula maravilhosa que pode ser com o uso dessas tecnologias, né? Eu usei com meus alunos um Matific, dentro da plataforma há várias gamas, há várias coisas, vários recursos, e eu tinha profissionais da minha escola que não sabiam nem como fazer, né? Em São Paulo, assim, eu vou falar que eu estou numa escola privilegiada, que tenho todos os acessos, os alunos têm todos os tem computadores para todos, tem infraestrutura para todos, tem internet boa. A escola é proibido o uso do celular, sim, na minha escola, mas ele disponibiliza a tecnologia quando a gente quiser. Então, assim, é importante essa formação inicial, que falta muito na instrução, né? E essa imposição que o governo fez para os professores das plataformas de ter o BI de São Paulo, de estar com a estatística, essa que eu falei, que eu falo para todos os professores, essa foi a grande barreira para quem não soube usar, né? Eu, assim, mexi, eu entendi como funciona, fui explicando para os outros, achei tecnologias, eu sei recursos dentro da mesma plataforma, repassei aos meus colegas que eu tenho primário, né, que está perto de mim, mas há professores que não conseguiram, não sabem fazer, eu trabalhei muito, eles gostaram muito, mas essa imposição é o que acho que ficou pior de todos, essa imposição dessa estatística, desse super BI, né, que eles falavam de ter os números. Eu não vou me adentrar muito, porque acho que todo mundo falou, né, os outros adendos, tá bom, professor? Obrigado, Deise. Realmente, esse relato de quem está no meio, né, no meio desse contexto, é como você falou, né, um BI mesmo, um Business Intelligence aí, né, de números, principalmente quando você tem, isso aí também é uma questão de barreira, né, essas cobranças das grandes Big Techs aí que estão financiando esse contexto, que é quem está muitas vezes por trás da nova reformulação aí do ensino médio, que cai, volta, cai, tem os defensores ferrenhos aí também, né, em muitos contextos, tá? Pensamento computacional e afins, que é necessário, mas a forma de lidar com isso nos contextos da acessibilidade ainda muitas vezes deixa a desejar, né? Mas, de todo modo, é algo que faz parte dessa construção. Então, estou muito satisfeito, pessoal, com essa discussão ativa que a gente teve aqui, né? Infelizmente, o tempinho é curto aqui de limitação também, mas vamos guardar essas formulações assim para a gente debater nos fóruns, como eu falei anteriormente, e também nos nossos próximos encontros síncronos, tá? Só para refrescar a memória, tá, minha gente? A gente, no nosso cronograma, tá, oficialmente, como a nossa disciplina tinha que começar por uma questão de calendário também, a partir do dia 23, só para lembrar a todos, né, a partir do dia 23 a gente entra em recesso, volta até dia 5, né, mas a partir do dia 6 de janeiro, né, a gente já tem acesso à semana 2, né, da atividade, do nosso componente, né, e a gente vai levando aí as nossas discussões para outros patamares também, tá? Esse é o nosso primeiro modelo de encontro síncrono, tá? Então, posteriormente, vamos fazer alguns ajustes também, tá? E principalmente porque as questões de tempo também variam, tem encontros que são menores, encontros que são maiores, enfim, tudo dependendo da carga horária que a gente tem para a disciplina, mas qualquer coisa, vejam ali vejam ali direitinho o plano da disciplina, que vocês têm todos esses detalhamentos bem estruturados, tá? E, Jocelyn, fala com qual o seu polo, bota aí no chat qualquer coisa, né, que aí o seu tutor ele pode resolver isso para você, tá? O tutor do Trindade pode resolver isso para você, eu não lembro agora quem é, mas eu vou entrar em contato já também para ele entrar em contato com você, tá? E aí a gente vai... o Ed, pronto, beleza, tá? Então, a gente estava até aí mais cedo, qualquer coisa ele dá uma olhadinha. Minha gente, obrigado demais pela presença de todos e todas aqui. Foram discussões muito pertinentes. Muito obrigado, tá, por essa contribuição. Foi maravilhosa. E a gente, então, continua essas discussões aí no chat. No chat não, no fórum, tá? E essa gravação, ela vai ficar disponibilizada assim que terminar, né? Eu vou subir na plataforma também para a gente ter acesso tanto ao chat quanto também quanto também a gravação, né? E vamos conversando aí. Qualquer dúvida, estou disponível aí no chat, os tutores também, né? E a gente vai conversando. Obrigado demais e bom fim de semana para todos nós. Tchau, tchau.